Olá para você que veio participar de mais um encontro do Elas em Nós. É uma alegria enorme ter você aqui conosco. Lembrando sempre para que continue nos seguindo nas redes sociais, Instagram e Facebook, e para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e faz isso. Para vocês, isso é muito fácil e não custa absolutamente nada. Para nós, isso é muito importante porque divulga esse nosso projeto. Hoje, nosso último episódio sobre a Cleópatra. Gente, nossa rainha do Nilo. É maravilhosa, uma história, uma vida fascinante, mas hoje nós estamos nos despedindo dela. Uma boa notícia é que a gente pode continuar falando sobre ela nas redes sociais e a gente gostaria de ainda, nessa semana que nós temos depois desse episódio, de ouvir muitos comentários de vocês, opiniões, porque a gente ainda tem um tempo para ficar discutindo um pouco mais sobre Cleópatra. E a outra boa notícia é que, quem sabe, né, quando sair o filme tão anunciado com a Gal Gadot, a gente até possa pensar em fazer uma nova edição da Cleópatra, com novos temas, novas discussões, algum especial. Mas esse, em princípio, é, pelo menos por esta temporada, o nosso último episódio. Então, vamos ver o que tem nesse baú hoje? Tu quer descobrir? Eu tô achando assim, hoje a gente com cara de despedida, né? De despedida, percebe, né? Só, a gente sempre tava com tantas cores, hoje a gente tá mais assim, mais sóbria. É o coração, exato. Hoje não tem sucos, hoje a gente tem um chazinho preto aqui. Pois é. Mas também bebidinha típica dos egípcios. Vou abrir. Pode abrir, não tem veneno. Eu tô com medo que o último episódio da Cleópatra, a gente sabe que tinha companhia de algum tipo de veneno. Não, esse não. Olha o que tem aí, ó. Olha só. Família. A ideia é de uma representação de família. Eu acho importante a gente dizer que isso é apenas uma representação, porque a gente sabe que existem várias organizações familiares de diferentes formas, né? Mas é para representar isso. Mas e o que mais temos aqui? Isso representa o tempo. O nosso tão precioso e essencial e falado tempo, né? O nosso episódio de hoje é justamente sobre aquela tensão, aquele puxa-estica entre o trabalho, família, maternidade, amigos. E às vezes a gente pensa, ai meu Deus, será que isso precisa ser negativo? Não, a gente está falando de vários impulsos, várias forças que nos motivam e às quais a gente quer se dedicar. Claro. A gente quer se dedicar para os amigos, para o marido, ou para a esposa, ou para o companheiro, companheira, para os filhos, para os pais, para irmãos, para N tipos de famílias que a gente possa ter, porque às vezes as nossas famílias não são necessariamente a de sangue. E como é que a gente se divide? Porque muitas de nós também aspiramos, às vezes, a ter um trabalho, um sucesso profissional e outros interesses. Como é que a gente se divide? Porque o tempo passa igual para todos. Exato. E como é que a nossa rainha Cleópatra, né, a nossa fonte de inspiração aqui nesses episódios, ela lidou com isso lá em Alexandria? Então, o nosso episódio de hoje se chama Cuidado ou Trabalho, Maternidade e Família. Mais uma vez, vem com a gente. Então, Lu, eu acredito que a Cleópatra, né, há 2000 anos atrás, ela viveu isso também, esse tipo de tensão. Claro que não exatamente como nós, mulheres, agora do século XXI, vivemos, mas eu imagino que ela, acumulando as funções de rainha, mãe de 4 filhos, ela era uma filha devota. Ela tinha que dar conta daqueles
homens, né? Eu tô mexendo, brincando, primeiro do César, depois do Marco Antônio, né? Ou seja, ela também tinha relações afetivas, tinha uma série de compromissos em função do próprio cargo que ela ocupava, enfim, da função que ela desempenhava, né? Não cargo, mas dela ser rainha, enfim. Eu imagino que esse puxa-estica que a gente sente hoje, ele não era uma novidade para Cleópatra, né? Eu acho que não, eu acho que a gente tem bastante coisa a aprender com ela quanto a isso. A Cleópatra é um pouco mais, a situação dela é interessante, porque na verdade a família era o trabalho, né? Exato. Era mais complicada ainda. Mas ela vinha de uma família bem complicada, né? Havia todo um relacionamento complicado. Os ptolomaicos, eles tinham o costume de casar e de se matar entre os irmãos, entre si e entre parentes, né? A própria Cleópatra mandou matar 3 irmãos mais novos, mas devido a disputas pelo poder. E eu acho que uma coisa interessante só de falar disso, porque muita gente acusa a Cleópatra disso, né? Isso aí era algo extremamente, a gente já falou outra vez, mas isso era algo extremamente corriqueiro dentro da cultura, né? Na verdade, para a época, embora ela fosse dura, como se diz, né, o que se esperava para a época, ela era considerada bem comportada. Isso. Porque o próprio Herodes, que foi contemporâneo dela, matou os filhos. Exato. Né? Então, ela não era santa, mas ela tem que ser entendida dentro do seu contexto. Exato. Né? Então, eles tinham, os ptolomaicos, lembra que a gente conversou no primeiro episódio sobre a maior independência das mulheres egípcias com relação às romanas? Elas tinham um status de igualdade muito maior. Podiam ser gestoras, sim, né? Com relação aos homens. Exato. Mas, mesmo assim, ela, enquanto rainha, precisava ter um consorte. Né? Então, a Cleópatra, em primeiro, tudo indica que ela era a filha favorita do pai. É importante que se entenda que a irmã mais velha dela já tinha sido executada por ordem do próprio pai, porque quando ele teve que fugir ou se autoexilar para Roma, ela se tornou rainha. E quando ele voltou, ela não quis ceder o poder a ele, então os romanos, inclusive Antônio, estava junto, auxiliaram o pai da Cleópatra a retomar o poder, e ele então mandou executar a filha mais velha. Quando ele morreu, ele deixou então o reinado para Cleópatra, que era a segunda filha, junto com o irmão, o irmão mais novo, um deles, o primeiro, o mais velho dos mais novos, que era o Ptolomeu XIII, porque, como a gente conversou no primeiro episódio, mesmo diante de todo aquele cenário de maior igualdade, não era aceito que uma mulher reinasse sozinha, exato, entre os Ptolomeus, né, na cultura da época. Então, eles costumavam fazer esses casamentos entre irmãos. Isso é interessante porque os casamentos entre irmãos da dinastia ptolomaica também dava muito poder às princesas ptolomaicas. Claro. Elas tinham um status diferenciado. Exato, né? diferente do que era no status quo da época. Né? É, um status maior. Então, a Cleópatra viveu e, digamos assim, cresceu dentro deste contexto, né? Num contexto familiar mais complicado, e as ações que ela tomou, né, com relação aos irmãos e tudo, foram motivadas por disputas de poder e estão, digamos assim, em harmonia com o contexto da época, né? Sim, não pode descolar essas ações desse contexto, né? Eu imagino, né, que ela tenha vivido uma série de tensões desse tipo que a gente está colocando aqui em função de uma análise externa, né? Claro, pela multiplicidade de papéis que ela acabava desempenhando. E nós hoje? Como é que nós, mulheres, sentimos isso, né, no nosso dia a dia, no exercício da função de uma mulher que trabalha, de uma mulher que é mãe, de uma mulher que tem sua família, seus amigos, e assim... Tu falaste antes que a gente tem isso como uma motivação às vezes, mas tem de um lado dessa moeda, eu sempre brinco com o exemplo da moeda, né? A gente tem
o desafio, a vontade de ser cada vez melhor em cada uma dessas funções. E por outro lado, a gente sabe que tem muitas mulheres que também se sentem um pouco realmente tensionadas e em conflito com essa necessidade de atingir excelência, também em todos esses papéis, né? Isso são coisas que habitam o imaginário feminino e eu acho que a subjetividade da mulher. E hoje a gente vive uma situação bem complicada, né? Da pandemia. Sim. Mulheres no mercado de trabalho, às vezes vivendo até uma situação de desvalorização em relação ao seu trabalho. Mulheres que foram demitidas, me parece, né? Na verdade, o que acontece é que, assim, se a gente for parar para pensar em termos de cuidado ao trabalho, as mulheres são as principais cuidadoras, né? Elas são as principais cuidadoras, não só das crianças, como também dos idosos. Exato. Então, isso é uma realidade, né? Agora, na época da pandemia, a participação da mulher no mercado de trabalho no Brasil, por exemplo, é a menor dos últimos 30 anos. Desde 1991, não se chegava a uma participação inferior a 50%. E nós estamos com uma participação de 46,3% no momento. Tu vê, né? Por quê? Por causa da enorme sobrecarga de trabalho das mulheres durante a pandemia. O que acontece? Elas acabaram tendo que acumular, as crianças não podem ir para a escola, há também a questão dos cuidados com os idosos, elas acabaram tendo que acumular tudo, inclusive as tarefas domésticas, e isso... A gente está falando que a pandemia, na verdade, exacerbou, claro. Porque não quer dizer que antes as mulheres não acumulassem isso, já tem esse acúmulo. Mas o que a gente vê em termos de dados é que, então, muito mais mulheres, em função da pandemia, estão ou sem trabalho ou sem poder procurar trabalho pelas condições. E outra coisa que é interessante, os dados da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, mostram que das pessoas que perderam emprego em função da pandemia, há um percentual muito maior de mulheres que estão perdendo emprego em função da pandemia. E mais, tem um outro dado que é alarmante. As mulheres estão, em função da pandemia, perdendo, digamos assim, ou gastando 10,4 horas a mais por semana. Elas já gastavam. A jornada tripla. Elas já gastavam mais tempo do que os homens em tarefas domésticas, em cuidados, e agora aumentou mais ainda. Elas têm 10,4 horas ainda a mais. O resultado de tudo isso é que se fez uma pesquisa entre homens e mulheres, e na verdade os homens, 30% dos homens têm se sentido mais triste ou mais deprimido em função da pandemia, contra 50% das mulheres. Elas estão com uma tremenda sobrecarga. Mas e isso muito em função dessa característica que a mulher tem, historicamente construída, de ser a cuidadora, né? Porque, na realidade, assim, se a gente trouxe a família, se tu pensa na unidade familiar, se alguém tem que, nas discussões de unidade familiar, se alguém tem que abrir mão, às vezes, de um trabalho, ou enfim, nessas discussões, em geral, isso, se o salário dos dois não é muito diferente, isso recai sobre a mulher, porque a mulher é que vai, em geral, administrar as questões da casa, cuidar mais dos filhos, né? Isso é aquilo que, digamos assim, que é como reconhecido como um padrão ainda na nossa sociedade. Então, o que será que a Cleópatra pode nos ensinar sobre isso? Vamos tomar esse chazinho antes que ele fique frio. Vamos lá. Delicioso. Tá uma delícia esse chá. Muito bom. Mas, Lu, tomando um bom chá. Hoje tá pra chá, né? Hoje tá um clima assim, de despedida. É verdade. Mas chá é não, tá ótimo. Eu também gosto, é verdade. Mas assim, me diz uma coisa, eu fico pensando, como é que a Cleópatra, ela usou ou ela articulou, ou como é que impacto teve a maternidade para ela em relação ao poder, né? Essa é uma questão que eu acho interessante, assim, maternidade e poder. Tá. A outra questão seria, será que uma mulher
tão cheia de atribuições, de papéis, enfim, rainha, né? Tinha aquele monte de banquete, conselheiros para atender. Sedutora, exatamente. Também. Ela pode? Será que uma mulher, ela poderia ser uma boa mãe? E essa pergunta vai aí para você também. Como é que a gente olha para a sociedade, uma mulher que se cuida, que trabalha, que é vaidosa, que tem o autocuidado, que tem seus amigos, tudo, ela pode ser uma boa mãe, ou a gente olha para ela com cara torta achando que se ela faz tudo isso é porque ela não é uma boa mãe? Porque ela não tem tempo para ser uma boa mãe. Exato. E a terceira questão que eu queria te perguntar é, Cleópatra, a figura dela, até como mãe e como governante, mas enfim, principalmente como mãe, impactou na vida de outras mulheres depois? Olha, maravilhosas essas tuas perguntas. Então, eu acho que a gente tende a pensar na maternidade como digamos assim, voz corrente. Não quero dizer que isso seja o pensamento de todo mundo, até porque não é o meu. Mas existe um certo conflito ou uma tensão no sentido de que a maternidade possa ser um empecilho ao crescimento profissional, ao desenvolvimento profissional. De novo, um ou, exatamente. E o que a gente vê com a Cleópatra e o que eu aprendi lendo sobre ela? Será que a maternidade não pode ser vista como uma forma de poder? E foi isso que a Cleópatra fez. A Cleópatra nunca usou, nunca sentiu ou colocou a maternidade como um empecilho ao seu crescimento, à ampliação do seu império, à sua evolução enquanto governante. O que ela fez? Primeiro porque a maternidade era essencial para ela. Ela era rainha. Como todos os reis, a sucessão é uma grande preocupação. Claro. Só que ela tinha uma peculiaridade com relação aos reis em geral. Naquela época, um dos maiores riscos que uma mulher poderia correr era ser mãe, né? Porque era extremamente perigoso dar à luz. Claro. E ela... Então, diferentemente dos reis em geral, ela era a rainha, ela era a governante e ela colocou o seu próprio corpo, correu todos os riscos, exatamente, para produzir herdeiros. E foi extremamente bem sucedida. Teve gêmeos, inclusive. Teve 4 filhos, né? E enfrentou todas as dificuldades que a gravidez poderia trazer, os riscos, né, dos partos naquela época, e teve muito sucesso. Além disso, ela produziu um filho homem com César, e isso resolveu um dos grandes problemas dela, porque, como a gente disse antes, não era bem aceito entre os alexandrinos que uma rainha reinasse sozinha, sem um consorte masculino. Então ela estava sempre atrelada aos irmãos, primeiro ao Ptolomeu XIII, depois ao Ptolomeu XIV. O que ela fez? Quando César foi assassinado, ela deu um jeito de se livrar do Ptolomeu XIV para poder... E colocou quem? O filho de 3 anos no poder. Ela resolveu o problema de ter um consorte masculino, mas ao mesmo tempo ela estava governando na prática sozinha, porque era um filho de 3 anos que nunca representaria nenhuma ameaça a ela. Mas o que é mais interessante é como ela utilizou a maternidade para aumentar o poder dela frente ao povo, porque os egípcios, eles tinham um dos cultos mais importantes dos egípcios, era o da deusa Ísis, que é a grande mãe, né, a deusa mãe, e que a deusa na mitologia, ela era casada, né, com Osíris, o companheiro terreno dela, e ela tinha um filho, Horus, né? E muitas vezes se representava essa deusa amamentando o seu filho. E ela era também a deusa das esposas, das mulheres egípcias. Ela era extremamente respeitada, e um culto que inclusive saiu fora do Egito. Ele chegou a Roma, a Ísis era muito cultuada. Então o que aconteceu? Como ela existia historicamente uma identificação
dos Ptolomeus com os deuses, ela desde o início, isso a gente viu lá no primeiro episódio, desde o início do reinado se identificou com Ísis, né? E quando ela foi mãe, ela reforçou essa identificação. Inclusive os altos sacerdotes disseram que, na verdade, um deus, que é um dos mais poderosos, que é o Amon-Ra, teria engravidado a Cleópatra, incorporado a forma de Júlio César para engravidar a Cleópatra. Isso aí. E isso fez com que ela se ligasse diretamente a Alexandre, porque Alexandre também tinha se utilizado dessa história quando ele dominou o Egito, que a mãe dele teria sido engravidada pelo Amon-Ra. Então, na verdade, o que é muito bacana disso e que a gente pode trazer para a nossa realidade é pensar que nós, que a nossa maternidade, ela não é um atrapalho, ela não é um empecilho, ela é uma fonte de poder. Nós garantimos a nossa sucessão, nós garantimos o futuro da raça humana. Gente, isso é de um poder Isso é maravilhoso, imenso. exato. É lindo, é maravilhoso. E tem uma questão aí que eu também acho que é importante, partindo dessa ideia, né, do poder gerado pela maternidade. Eu acho que a gente pode trazer essa experiência para a nossa vida nos dias de hoje, porque eu observo, assim, muitas mulheres que quando têm filhos, elas ficam mais fragilizadas, e isso é natural. É como se a gente tivesse, de alguma forma, que botar adormecer uma faceta da mulher para que a mãe surja. E eu acho que a Cleópatra, ela mostra com uma maestria, com certa maestria, que na realidade a gente tem que tentar levar todas as mulheres que nós somos juntas nessa experiência da maternidade. Então, quando eu estou falando isso, é de uma congruência, de uma relação entre a mãe, entre a mulher, entre a profissional, porque quanto mais essas mulheres que moram em nós conseguirem conversar entre si, mais potente, mais amorosa, mais continente essa mãe vai ser, e essa experiência da maternidade, ela vai sim se tornar uma fonte de poder, né? Uma fonte de poder pessoal, porque veja bem, nós estamos dando a vida a alguém. Exatamente. Né? Isso é o maior milagre que existe, e às vezes só que a gente também fica frágil, porque a gente é acometida de uma série de coisas, e é um exercício de amor muito diferente, né? De amor e de poder. Aí eu queria justamente... Generativo, pegando exatamente, né? Então, se amor e poder andam juntos, aí a gente replica a questão da generatividade e, portanto, de uma experiência que por si só vai ser autorrealizadora e que vai, na minha opinião, em progressão geométrica, fortalecer todos os outros campos da vida em que a gente atua e tem papéis. Se você quer saber mais sobre esse nosso comentário sobre o poder generativo e não assistiu ainda, assista ao nosso episódio sobre amor e poder em Cleópatra. Lu, a gente falou um pouquinho sobre a questão do poder político que a Cleópatra, na verdade, fez gerar a partir da sua experiência como mãe, e eu trouxe para cá um pouco também essa questão do poder pessoal que a gente tem no exercício da maternidade, do quanto esse poder ele se intensifica se a gente puder nos reconhecer nesses diversos papéis, né, como mulher. Mas eu te pergunto, será que a nossa sociedade, ela está preparada para poder acolher essa mulher que é a mãe, né, e lidar, já que a gente está falando com amor e poder, acolher mesmo essa mulher para que ela possa ser mãe com alguma plenitude, ser profissional com plenitude, enfim, transitar entre esses papéis sem desfrutar de maiores angústias ou dramas? Pois é, Marcinha, eu acho que a gente tem muito a avançar, nossa sociedade tem muitas coisas a repensar, eu acho, repensar os seus valores, as suas bases, porque eu acho que ainda, infelizmente, não temos respostas adequadas para esse problema
problema da mulher que quer trabalhar e que também quer conciliar o cuidado com os seus. Por que eu digo isso? A gente vê economistas, por exemplo, propondo, não é, que se tenha mais creches ou que se tenha mais orçamento para pagar pelos cuidados com os idosos, com as crianças, mas eu acho que a raiz do problema está atrás disso. Não adianta eu criar mais creches para mandar as crianças ou pagar para dar cuidados para os idosos, quando na verdade eu tenho que pensar o tipo de sociedade que eu quero, e eu já vou explicar. Sempre penso muito num livro de uma professora da LSI, a Shani Orgad, e o livro se chama Heading Home. Eu até procurei e não achei a tradução em português, mas ela fez uma pesquisa com mulheres que deixaram de trabalhar a partir do momento em que tiveram filhos, e nessa pesquisa ela se deu conta que as empresas procuram criar condições de trabalho satisfatórias para as mulheres e promover muito horário o trabalho reduzido, das às mulheres, vezes, né? Exatamente, mas elas esquecem de dar condições de trabalho satisfatórias para os homens. E aqui, né, que fique bem claro, a gente está falando com base em família tradicional, homem, mulher e filhos, mas a gente sabe... Eu vou te dizer, eu acho que, na verdade, isso aí, o que a gente está dizendo é quem desempenha o papel de pai e de mãe. Exato, seja quem for. Seja quem for, seja quem for. Que são essas duas figuras absolutamente necessárias para a educação e cuidado dos filhos. E não só dos filhos, mas também dos seus pais, porque na verdade os valores humanos, os valores da sociedade é um repensar de valores, né? O que é importante para nós? As mães e estão cuidando do futuro da nossa sociedade. Mas isso e os filhos cuidando dos seus pais, daquelas pessoas que lhes deram a vida, que são as mais importantes. Mas eu acho que isso que tu está trazendo é extremamente importante para levar a gente a uma reflexão muito mais abaixo, exatamente, muito mais de fundo, assim, de base do que é, de quais são os compromissos e os valores da nossa sociedade. E aí isso vale para pensar a sociedade produtiva, vamos colocar assim, exatamente. Cada um, sabe aquilo que a gente falou sobre todos os outros episódios? Liderança, eu estou colocando que a gente está trabalhando sempre com a perspectiva de integração. A sociedade não se vê como comprometida e integrada num todo. E comprometida e integrada com esses valores, como se eles fossem, de uma certa forma, secundários. E, na verdade, esses são os mais, a meu ver, os primários, os mais importantes. Tu te lembra da questão da empatia que a gente falou no primeiro episódio? Quer dizer, se eu olho para a minha empresa... Entende? Única e exclusivamente, eu vou olhar para aquilo que interessa para a minha empresa, mas a minha empresa está situada num mundo e ela só existe porque tem gente que trabalha para mim. Mas enquanto esse olhar ele fica estreito, né? As mães, que a gente pegou a mãe, mas as mães, as famílias, elas ficam reféns desse olhar, né, limitado. Deveria haver condições de trabalho melhores também, eu vou dizer para os homens, mas é para quem faz o papel, digamos assim, de pai, também para eles, para que eles pudessem participar do dia a dia e partilhar da criação dos filhos. Exato. E a gente vê mais e mais como os homens, porque a gente sempre tende a olhar para o lado da mulher. A mulher não consegue ter tudo, mas e os homens conseguem ter tudo? Será que muitos desses homens que às vezes estão trabalhando 10, 12, 14, sei lá, 16 horas por dia, não gostariam também de estar vendo seus filhos crescendo, de estar brincando com seu filho, de ver nascer o dentinho, de ir na apresentação da escolinha, de cuidar dos seus pais doentes, dos seus pais, ou de dar uma atenção para os seus amigos. Então eu acho que é um repensar sobre as relações humanas. Exato. E a sobrecarga que a gente tem, que acaba recaindo por conta desse olhar não
empático, eu diria assim, da sociedade como um todo, né, que vai se encaixotando, botando as pessoas em caixinhas. Tem até aquela frase que diz assim, não, cheguei aqui agora do trabalho, como é que é? Quando eu chego no trabalho, eu deixo todos os problemas em casa. Isso era uma máxima, né? Uma Isso máxima. é uma mentira enorme, ninguém consegue... Como se nós não fôssemos humanos, né? Exato, e ninguém consegue só se a gente fosse da cria do Jack, né? Tira o estripador, vai tirando as partes. Ou o Spock. Exato. Exato, mas então assim, na verdade, a gente tem que poder criar esse olhar, e eu vou usar mais um outro termo, que é um olhar de consequência, que eu acho que a sociedade não tem como um todo. E a mulher, ela fica, porque a gente se cobra daí, porque a gente é mãe, e a gente quer, historicamente, a gente teve essa função do cuidado recaindo sobre nós, né? Ainda que isso seja uma coisa, só um detalhe, assim, eu vou sugerir um livro, A História Social da Família e da Criança, do Philippe Arrier, que ele fala, né, que essa sensação de maternidade que a gente experimenta hoje, ela é até recente na história, deste jeito que a gente tem. Ela é algo que vem lá do século 17, 18, né? Mas, enfim, nós já estamos aí no século 21, portanto, são muitos anos já. Para nós, a gente já está impregnado, né? Mas eu acho que para a mulher poder viver isso, a mulher e todos os agentes desta organização chamada família, de uma maneira mais inteira, é preciso que haja uma sensibilização geral, né, de todas as instâncias sociais, para que a família possa de verdade ser acolhida. E me diz uma coisa, esse conflito que a gente também tem hoje, esse dilema, né? Será que dá para ser uma boa mãe sendo uma mulher tão ocupada, tão cheia de atribuições, né? Cheia de papéis, assim como ela era, a Cleópatra foi? Tem muito pouca informação. Eu acho que, com certeza, se a gente for pensar em cuidados diretos, ela tinha né, todo um séquito para cuidar dos filhos. A única informação que se tem sobre ela enquanto mãe é a informação da filha dela, que se tornou a Cleópatra Selene, que era uma das gêmeas do casal de gêmeos, né, que ela teve com Antônio. Ela viveu com Cleópatra até próximo dos 11 anos, até ela tinha 10 anos quando Cleópatra então se suicidou, e ela foi para Roma, foi levada para Roma e acabou sendo criada por Otávia, que era a ex-mulher. Isso é fantástico, né? Isso a gente já vai chegar ali depois. Ela acabou sendo então criada por Otávia, que era a ex-mulher do Marco Antônio, e inclusive com as meio-irmãs, né? Com as duas Antônias, e ela, aos 15 anos, se casou com Juba II, que era rei. Eles foram enviados como rainha e rei da Mauritânia. E o que se vê é que ela, na Cesareia, que era a capital, a cidade, né, em que acabou sendo denominada Cesareia, como era costume na época, e hoje em dia se situa na Argélia, ela tentou reconstruir um pouco de Alexandria. Se tornou uma grande promotora das artes, do conhecimento. O marido replicou um pouco. E o marido dela também era historiador, ele era um homem também muito ligado ao conhecimento, era uma pessoa que valorizava muito isso, ele é famoso, né, por isso. Mas ela replicou, mas uma das demonstrações mais interessantes, ela tinha o poder de cunhar moedas de forma independente dele. E aí, numa dessas moedas que ainda existem, né, que se encontrou, de que se tem vestígios, notícias, assim. Estava cunhado Cleópatra, filha de Cleópatra. Que lindo, então, né? Isso é emocionante, assim, né? Tu percebe que essa mãe estava inscrita. Exatamente. Em muitas, nas atitudes dela, se vê muito do quanto ela era devotada à memória da mãe. Se ela foi tão devota a essa mãe é porque ela se sentiu, né, amada por essa mãe. Exatamente. Dá para se dizer isso. Eu acho que tem duas coisas interessantes aí, mas eu não quero avançar no nosso terceiro ponto, na terceira pergunta que tu me fez, mas ela ficou com essa mãe só até os 10 anos de idade. E ela conservou essa mãe, essa memória, essa devoção, o que significa que ela tinha, né,
vínculo com essa vínculo mãe. afetivo, Claro. muito importante, muito significativo com a mãe, mas o que eu acho também, e aí é especulação minha, que ela passou uma idade muito importante dela junto com a ex-mulher, com a grande rival que a mãe teve, né? Exato. Na casa da Otávia, viveu com a Otávia. E como eu imagino Otávia, e se dizia que Otávia era uma pessoa muito nobre, como Otávia deve ter sido nobre, para preservar esse afeto, esse vínculo, essa devoção dela à memória da mãe. Eu acho isso tudo muito humano, muito bonito. Isso é amor. Exatamente. Isso e é amor. interessante. E o amor acima do ego, né? Do ego. Acima do ego é o amor e o respeito a esse ser, a esse ser que está crescendo, né? E aí isso sim é pura generatividade, né? Isso faz a gente pensar um pouco. Eu vou ter que não tem como não fazer essas reflexões, né? De como a gente hoje, com uma sociedade complexa, a gente falando em família, a gente lida, né? A gente tem hoje famílias que são formadas por muitas pessoas, né? Sejam enteados, filhos, ex-esposas, ex-maridos. Isso é a nossa sociedade atual. E como é que a gente acolhe, né, essas diferenças e essas pessoas? E como é que a gente olha para essas crianças, esses filhos que estão ali crescendo, que são filhos de outros relacionamentos, de outras histórias, mas o que está sendo depositado ali, né? O amor bem empoderado, às vezes o poder, né, desprovido do amor, por questões que são questões das pessoas, e que essas crianças, esses filhos não tem nada a ver com isso, né? Então, como que lição de generosidade, de amor. A gente imagina, Sim, mas é o que se ficou tira daí pra história. E inclusive o fato de ela poder prestar toda essa homenagem à mãe, liberdade, exatamente, e de não se sentir ofendendo, sem se colocar em risco, não, porque naquela época não era nenhuma ofensa que se limitava ao sentimento. Sim, ela poderia se colocar em risco de vida. Exato. Isso significa que embora houvesse toda essa propaganda, né, do Otávio oficial contra a Cleópatra, que na verdade na sociedade, entre eles, não era bem assim a percepção e a imagem que se tinha da Cleópatra. Os sentimentos com relação a Cleópatra eram muito mais mistos e ambíguos e difusos do que a propaganda oficial, né, quer fazer crer. Sobre essa questão de inspirar outras mulheres, assim, como é que isso aconteceu? Fala um pouquinho mais sobre isso, conta pra gente. Isso é muito interessante, porque ela inspirou particularmente 3 mulheres no final da República, que é bem no período de que se trata, né? Porque Augusto se tornou, então, o primeiro imperador, Otávio, né? Claro. Otávio Augusto. Que mudou de nome. 3 mulheres, havia a figura da matrona romana, que eram mulheres da alta aristocracia, com muito dinheiro e empoderadas, que acabaram tendo uma grande influência na vida política e cultural de Roma. Que era uma novidade, né? Exatamente. Essas 3 mulheres, não era não que elas tenham sido as primeiras, já havia toda uma, digamos assim, aquela imagem da Cornélia, isso, né? Mas elas tiveram o que se chama da idade de ouro das matronas romanas, e tem 2 aspectos dela que são interessantes, tanto o viver esse apogeu, viver essa idade de ouro, como a relação que elas mantinham e mantiveram ao longo de todo o tempo com as rainhas e as princesas orientais, da onde vinha a Cleópatra, né? Exato. E as princesas orientais, essas rainhas orientais, elas tinham Cleópatra e Antônio, né? Mas Cleópatra era um arquétipo para elas, representava tudo aquilo que elas queriam ser. Então é interessante que essas 3 mulheres, que eram a Lívia, né, a mulher do Augusto e que sobreviveu a ele, a Otávia, que foi a única rival séria que a Cleópatra alguma vez teve, que acabou criando os filhos dela, e a Antônia, que era filha do Antônio com a Otávia, ou seja, era meio
também irmã da Cleópatra Selene, elas foram, digamos, foram as principais representantes dessa matrona, né, romana empoderada, com influência política, influência cultural, e que mantinha uma relação muito próxima com as princesas, as rainhas orientais. E isso se deve, em grande parte, ao que elas absorveram da personalidade de Cleópatra e também um pouco da Fúvia, que foi a segunda mulher do Antônio. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que, assim, em tese, né, a Cleópatra estaria de um lado e essas mulheres de outro, né? E, no entanto, estas mulheres conseguiram aprender com Cleópatra, a despeito, vamos colocar assim, delas estarem em linhas antagônicas. Exato, assim, elas seriam inimigas. Inimigas, entre aspas, mas, no entanto, elas conseguiram, e isso fica um pouco... digamos assim, a gente não tem como comprovar nada aqui, né? São inferências que a gente faz, mas assim, isso fica um pouco registrado, de certa forma, no modo como a Cleópatra Selene foi criada, educada e acolhida, e como a Cleópatra foi preservada como mãe. Isso, e o fato, e principalmente como elas estreitaram as relações com as princesas orientais, para quem Cleópatra era um modelo, era um arquétipo. Exato. E o que é interessante nisso, Márcia, eu acho que fica de lição pra gente, né? A gente se preocupa, eu não sei, imagino que tu também, amanhã ou depois, toda mãe, né, os nossos filhos, eles vão ter namoradas, eles vão ter namorados, né, as nossas filhas têm amigos, a influência dos outros, vão ter outras famílias, a influência do mundo, né, isso. E podem ter, às vezes, padrastos, madrastas, a gente não sabe, e a gente, às vezes, se preocupa, né, de jogá-los no mundo, e eu acho que se a gente for fiel a gente mesmo, e a gente souber inspirar o mundo, né? Com aquilo que a gente é, a gente pode ter a confiança que a gente está transformando o mundo dos nossos filhos. Porque, em suma, foi isso que Cleópatra fez. Ela foi fiel a si mesma, com aquela personalidade, vivendo a vida da forma como ela viveu. Ela acabou inspirando quem, em tese, seria a sua maior rival e quem acabou criando a filha dela. Exato. Então, ela deixou uma inspiração que, quando ela não estava mais lá, acabou se refletindo na formação da filha dela. Então, assim, eu acho que a gente tem que confiar profundamente no nosso coração, na nossa capacidade de ser fiéis a nós mesmas e de, assim, inspirar e transformar o mundo dos nossos filhos, né? E tem uma coisa que eu acho que a gente também tem que poder fazer a partir disso, né, no nosso cotidiano, que é, independentemente das nossas questões, é a gente poder de fato estar disponível, assim, aquela história de incorporar e expulsar o outro que a gente já falou, mas para poder enxergar o outro, porque tu falou da Cleópatra e eu tô enxergando a Otávia, né? Isso só se construiu porque existia a Cleópatra e Otávia. Essa Cleópatra Selene foi resultado de ambas, né? E eu tô dizendo, mas porque a Otávia permitiu que a Cleópatra continuasse existindo, mesmo já não mais existindo, né? Então, essa ideia, de novo, da integração, assim, né? Nesse exercício da complexidade que eu acho que a gente tem no exercício da maternidade e que os nossos filhos vão estar vivendo nesse mundo complexo, né? Em que eles vão ter referências de todo tipo e ordem. Claro, é importante que se entenda que elas, obviamente, não se tornaram Cleópatras, né? Exato. Elas mantinham as os suas valores identidades tradicionais, mas elas reconheceram e elas se inspiraram a avançar, a ter mais um pouco daquela liberdade que a Cleópatra tanto inspirou. Já que a gente tá meio emocionada aqui e que tá quase e vai terminar, então, a Cleópatra, numa pílula, o que
o que a Cleópatra nos deixa? Não sei se tu queres falar desse episódio e talvez num todo da Cleópatra. O que ela nos deixa? O que para todos nós, para a gente pensar durante muito tempo sobre ela? Sobre isso. Eu acho que nessa pílula cabe a mim e cabe a ti. Mas eu queria fazer uma reflexão assim meio geral desses momentos que a gente teve aqui. Eu queria dizer assim que a Cleópatra nos inspira a viver a empatia, né? Nos inspira a viver a integração, nos inspira a viver a beleza no seu sentido mais amplo, nos inspira a viver o amor e o poder de uma maneira extremamente construtiva, e aí eu vou colocar de uma maneira generativa, e ela vai nos inspirar a entender que as nossas posições como mulher, e eu estou falando de mulher, elas devem ser vividas, eu diria assim, com muita plenitude, porque uma alimenta e nutre a outra. E isso vale para a maternidade. Eu acho que a gente não tem que entrar em conflito com esses papéis. Eu acho que a gente tem que integrar esses papéis, agregar esses papéis. Então, assim, Cleópatra para mim é pura integração. Para mim também. Eu vejo Cleópatra como integração, vejo Cleópatra como liberdade. E liberdade de fazer as suas escolhas, claro, a gente sabe, a gente não pode idealizar, ela tinha, né, todo o seu contexto, todas as suas limitações, mas ela, se a gente olha do ponto de vista romano, ela era um símbolo parece, de liberdade. Sim. E mais, eu penso também muito na diversidade, na tolerância, né, volto à empatia, entender o outro como o outro é, dentro do seu contexto. Exato. Né? Tem uma outra palavra que define Cleópatra, além da integração, da liberdade, é coragem. Então, que essa mulher fascinante nos sirva de inspiração, acorde dentro de cada uma de nós e de cada um de nós, para que a gente possa, junto dela, com o arquétipo dela que nos habita, viver melhor os desafios que nós enfrentamos no dia a dia. Queremos convidar você para que nos acompanhe em nossa próxima temporada, onde vamos tratar de uma mulher que também mexe demais com o imaginário social e com o imaginário feminino. Joana d'Arc. Esperamos por você. Venham conosco. Mais uma vez no Elas em Nós.